só me enchendo da presença do Senhor. Sou grato a Deus pelo que Ele tem feito. Sou grato à igreja, uma igreja que eu sei que tem orado por mim. E certa vez eu ouvi a minha esposa falando e ela dizendo algo que eu guardo no meu coração até hoje. Ela falava com as meninas lá na igreja, ela dizia: hoje eu não preciso mais correr atrás da bênção. A bênção está correndo atrás de mim. E eu fiquei matutando naquilo e eu vi por quê. Ela estava dizendo que a bênção está correndo atrás dela. Porque desde 5 anos para cá, a nossa vida tem sido totalmente diferente. Esses dias a gente estava no ponto de pregação e ela estava dizendo porque ela se acorda 5 horas para ir para o trabalho e eu me levanto primeiro para fazer a janta dela, para fazer o almoço dela, para ela levar para o trabalho. E ela falando no ponto de pregação e ela dizendo: Deus ele não transformou o Elton, não. Ele fez algo mais do que transformar. Porque não foi da água para o vinho, não. Foi algo mais maravilhoso do que isso. A gente às vezes deixa, às vezes a carne ainda veio, às vezes a gente levanta, mas eu estou falando não do álcool, estou falando às vezes do peso. Mas eu tento não ser aquele Wellington que era ignorante. Eu não podia escutar ninguém falar de mim. E eu queria ir lá resolver. Eu queria resolver com minhas próprias mãos. Ou com a minha boca. Se eu não falasse, eu ficava agoniado. Mas eu aprendi com esse homem aqui. Quanto mais fala, quanto mais calúnia me levantam, quanto mais predada me jogam, mais eu desço. Mais eu desço. O Senhor ele tem me separado para uma obra ali no Cenáculo de Camaragibe que eu tenho visto. Certa hora eu estava num grupo de varões ali na liderança. E confesso que eu nunca queria ter saído do grupo de varões, mas o Senhor ele me selecionou. E ele disse: ó, o grupo de varões até aqui, fiquei 3 anos na frente do grupo lá. E ele me separou para outra obra. E eu disse: mas Senhor, e o ano passado eu tinha dito: eu vou entrar nessa obra. Se chama Campanha Evangelizadora, é um órgão que tem lá. É o grupo que sai para evangelizar. É o órgão, o nome do órgão, Campanha Evangelizadora. E a gente tinha um desejo de entrar, e eu ia entrar. Eu disse: quando terminar a festividade do grupo de varões, eu entro. Aconteceu algo que eu disse: eu vou entrar nessa campanha, entro não. Eu disse: eu não vou entrar na campanha, vou deixar para lá, vou tirar esse desejo, que isso não é de Deus não, eu vou entrar não. Deus disse: eu não vou lhe colocar como componente não, vou lhe colocar como supervisor. E esses dias eu tenho questionado ao Senhor. Aí eu disse: mas Senhor, vai me colocar de frente a uma obra que muitos não gostam, que muitos não vão com a minha cara. Ele disse: a obra é minha. Se lembra quando você estava descendo? Se lembra quando você estava buscando pelaquela causa? Eu estava te fortalecendo. Não pelaquela causa, mas para essa causa que eu estou colocando em suas mãos. Por isso que vale a pena a gente pagar um preço. Vale a pena a gente servir ao Senhor. Vale a pena a gente estar na presença dEle, porque eu tenho visto o que Ele tem feito nessa minha vida, o que Ele tem feito e o que Ele ainda vai fazer. Porque, como foi falado aqui pelo nosso presbítero, Deus ele não quebra pacto com ninguém. Eu costumo dizer que Deus ele tem um propósito com cada um da gente. Agora, esse propósito depende de mim e de você. A gente é que se separa dele. Eu ou você se separa da presença dele. Miriam, outra hora, estava com a presença do Senhor, mas ela desistiu de separar. Ela deixou alguma coisa atrapalhar.
Ela deixou a inveja, o ciúme. Ela ficou com ciúme de algo que o irmão dela tinha com o Senhor. Mas esqueceu ela que ela podia também ter o mesmo. Só buscando. Então não fique com inveja quando o irmão sobe. Não fique com inveja quando o irmão cresce em algo. Porque eu aprendi uma coisa muito grande e muito interessante, que quando o meu irmão está crescendo, eu cresço com ele. Porque outra hora estava Elias e Eliseu. O pastor Natanael costuma dizer que é eu e Rogério, Elias e Eliseu. Chega uma hora que o Senhor ele vai chamar Elias. E a gente vê que quando Elias sobe, é que Eliseu é abençoado. Então quando o meu irmão ele começa a subir, eu também começo a ser abençoado através do meu irmão. É por isso que Satanás ele tenta atrapalhar a obra do Senhor. Satanás ele tenta usar quem está na casa do Senhor. Porque ele não está preocupado com quem está lá fora, não. Ele está preocupado com quem está aqui dentro buscando. Quem está aqui dentro se derramando na presença dele. Mas coloque o desejo no seu coração de estar na presença dele, de estar buscando. Independente de quem fale. Ah, fulano está falando de mim, ciclano está dizendo que eu sou assim, ciclano está dizendo que eu sou assado. Independente de que fale, que deixe falar, mas faça a obra. Porque a obra é dele, não é de fulano, não é de ciclano e não é de beltano. A obra do Senhor é dele, a obra é dele, a igreja é dele. A partícula do Senhor, a igreja do Senhor, ela só tem um propósito. E eu creio que o pastor tem pregado nisso aqui. O propósito da igreja é levar os membros para o céu. Não tem outro propósito. O propósito da igreja é esse. A gente ir todos unidos para o céu. Lá não vai ter placa da igreja. Essa semana a gente escutou um rapaz falando, dizendo, a igreja, o Deus é o mesmo em todas as igrejas. E eu fiquei meditando, e que eu gosto de meditar nessas coisas assim, para ir depois pesquisar. Mas eu escutei um pastor falando certa feita, ele dizia que quando ele evangelizava no meio da rua, ele dizia assim, olha, procura a primeira igreja que você for perto da sua casa. Mas eu dou um conselho, e ele disse que mudou o conselho que ele dá. Ele diz, olha, procure a igreja que prega a palavra mais perto de Deus. Porque a igreja tem muitas por aí. Mas a gente tem que procurar a palavra, aquela que prega a palavra verdadeira. Porque eu podia estar pregando aqui bênçãos. Os amados podiam querer estar pregando bênçãos, ó, tu vai receber, tu vai ter aquilo. Mas se eu não estiver na palavra dele, se eu não estiver firmado na rocha, se eu não estiver mastigando essa palavra todo dia, eu não vou receber nada. Não vai chegar bênção nenhuma na minha vida. Muitos podem chegar e dizer, ó, tu vai receber isso, Deus tem um propósito grande na tua vida. Realmente, você vai receber. Realmente, Deus tem um propósito na tua vida. Mas para isso acontecer, tu tem que estar firmado na rocha. Tu tem que estar nessa palavra. Porque não tem outra coisa que vai levar ninguém para o céu. Não tem outra palavra que vai levar a gente para o céu. E não tem bênçãos que cheguem do Senhor sem eu estar na palavra. Porque eu posso estar recebendo alguma bênção, alguma vitória. Se eu não estiver na palavra, não é dele, não é de Deus. Satanás, ele conhece essa palavra de cabo a rabo. E ele conhece também, ele também conhece o teu desejo. Então às vezes a gente está pedindo algo ao Senhor e não chega, porque não é do propósito dele. Às vezes a gente quer algo, mas não chega, porque não é do propósito dele. A gente tem que pedir algo que seja no propósito da palavra do Senhor, no propósito dele. Se for do propósito dele, você vai longe na presença do Senhor. Vai ter que estar debaixo de uma autoridade, tem que estar debaixo de uma palavra. Amém? Que nós podemos aprender com esse homem, que ele era manso, humilde, e fez o contrário. Quando escutou alguém falar dele, quando escutou alguém criticar o que ele estava fazendo,
Ele não foi debater.